Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pod. Gente, desde já eu já quero pedir para você se inscrever no canal, que é muito importante para o crescimento, ok? E assim o YouTube entende que o canal é legal e entrega para mais pessoas. E compartilha também, dá aquele likezinho pra gente se você estiver gostando. Gente, hoje o nosso programa está bem diferente. Hoje nós vamos usar a tecnologia, porque o meu convidado, ele está a milhas de distância da gente. Ele é um brasileiro e mora nos Estados Unidos hoje. E, bom, eu vou ler para vocês, porque o currículo dele aqui é grande, viu, gente? Ó, ele é jornalista, apresentador de TV e desde 2014 ele assina a coluna no maior jornal brasileiro dos Estados Unidos, o Brazilian Times Newspaper. E hoje vamos falar sobre o tema que todo brasileiro quer saber. Como que é a vida nos Estados Unidos? Como que é a vida para um brasileiro que sai daqui e se aventura ao grande sonho americano? George, meu querido, seja bem-vindo ao meu podcast. É um prazer ter você aqui. Obrigado, que prazer. Quando me falaram sobre o seu podcast, eu falei, vamos lá, vai ser um prazer contar um pouco da minha vida aqui fora, né? Um pouco dessa cultura que muitos no Brasil acabam se apaixonando e até mesmo romantizando uma vida aqui fora. Então, estou aqui para você, para o nosso público, para o seu público, enfim, para brasileiros e cidadãos do mundo que queiram saber mais sobre a aventura de um rapaz que saiu do centro de Nova Iguaçu e hoje reside aqui nos Estados Unidos. E faz o maior sucesso, né? Que isso a gente já sabe. Obrigado. Bom, antes de começarmos, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Sarto Store e Sandrin Móveis Planejados. Se você está pensando em reformar ou construir, faça um orçamento com a Sandrin, procura o pessoal lá que vocês vão ter um serviço de primeira, gente, porque móveis planejados realmente é muito difícil. Então, este a gente recomenda, Sandrin Móveis. Olha só, George, conta pra gente como é que você resolveu sair do Brasil e para os Estados Unidos. Bom, naquela época, eu estava ainda... faltavam ainda alguns créditos para terminar a faculdade e eu já dava aula de língua inglesa. Eu comecei a lecionar no Brasil aos 16 anos de idade em cursos de inglês. E eu lembro que nos cursos que eu lecionava, e já naquele período de faculdade, aquela loucura, até mesmo colegas da faculdade, eles já tinham essa experiência nos Estados Unidos, porque os cursos que eu dava aula até então, o inglês era americano, e a minha base lá atrás foi muito inglês britânico, e depois eu tive que dar uma reformulada, estudar bastante pronunciation no Brasil, né, e me dedicar ao inglês americano, o que é uma cultura que eu sempre fui apaixonado. Eu sempre falava para minha mãe, olha, um dia eu vou embora para os Estados Unidos, faço tanta coisa aqui no Brasil, é teatro, coisas de TV, alguma coisa aqui e ali, mas um dia eu vou embora para os Estados Unidos e mamãe, meus pais ficavam loucos com isso, né? E até que surgiu a oportunidade para estudantes universitários a vir para os Estados Unidos num intercâmbio. E foi assim que eu vim pela primeira vez. Vim pelo intercâmbio. E eu vim representando o Brasil na Nike Factory Store. Né? A loja na Nike, que todo mundo tem tênis, roupa da Nike. E eu vim representando o Brasil. Naquela época, eu comecei como caixa da Nike, porque eu aprendi um pouco da cultura e tudo mais. Né? Eu fui caixa, trabalhava no caixa da Nike. Com 2 meses de contratado, eu já estava trabalhando nos recursos humanos dessa empresa. Nossa! Né? E dali me surgiu a oportunidade em fazer a transferência da Universidade do Brasil para cá. Eu tentei em várias universidades e a universidade que me aceitou, por causa das minhas notas, estudaram todo aquele histórico escolar. A faculdade que me aceitou foi a faculdade de Michigan, a Western Michigan University. Eles me aceitaram e, para eles, o tempo que eu já tinha cursado faculdade no Brasil, eu já estava formado.
porque aqui o período de faculdade é menor do que o que a gente faz no Brasil. Então, com aquilo, eu era bolsista, né? Eu estava vindo com uma bolsa, e eu falei assim, bom, e agora? O que vai acontecer? Para você já estou formado, mas eu quero dar continuidade aos meus estudos. Me deram 50% de uma bolsa, na qual eu tive que trabalhar muito para pagar os 50% dessa bolsa. Fui para Michigan, e lá eu tive a oportunidade em fazer o meu mestrado na área da psicologia educativa. Uau! Decidi, então, assim, do Brasil, foi assim que aconteceu, né? Ali a minha história foi de muito estudo. Para quem não sabe, eu tive que pintar, mas eu pintei muita casa para conseguir pagar meus estudos, sabe? Pintei muita parede. Ô, George, me fala uma coisa. Hoje, atualmente, você mora onde? Hoje, atualmente, eu vivo no estado de Nova Jersey. Todos os meus trabalhos são feitos em Nova York, porque eu moro ao ladinho. É só atravessar o túnel, pum, já estou no estúdio, onde a gente faz toda a gravação, onde tudo acontece, onde está o set de gravação. E eu moro do lado de cá, né? De onde a gente tem, assim, é muito bonito, porque a gente pode ver a orla de Manhattan. Por que eu decidi ficar no estado de Nova Jersey, né? Que é uma curiosidade que todo mundo tem. Primeiro, Nova York você não tem onde estacionar. O estacionamento diário de Nova York é quase $100 o dia. Entendi. Se você for morar em Nova York, você tem que morar em apartamentos, onde você tem que... É tudo muito complicado. Então, eu decidi ficar em Nova Jersey, um lugar, um estado, onde me possibilita ter meu carro, ter uma casa maior, sabe, ter mais conforto. E daqui, eu estou pertinho, a 10, 15 minutos eu estou ali no meu estúdio. Então, assim, foi por isso que... assim, eu sou Jersey boy, não adianta. Eu gosto, eu amo Nova Jersey, sabe? Amo Nova Jersey. Nova York, na minha vida, é para trabalho. E Nova Jersey é para lazer. Bom, então tá. Você, então, morou em Michigan. Bom, quais são os estados americanos que você morou e qual que você mais gostou? Você já falou que hoje você está em Nova Jersey. Isso. Morei em Michigan, vim para Nova Jersey, fiquei em Nova York por 3 anos, voltei para Nova Jersey novamente, depois eu fui para a Flórida. Morei na Flórida porque eu tenho casas na Flórida, né? Eu tenho apartamento na Flórida, então, assim, morei na Flórida por um tempo, assinei contrato com empresa, com TV na Flórida e decidi voltar para cá. Agora, o que eu gosto mais, não vou mentir para você, eu sou apaixonado por Nova Jersey, eu gosto disso aqui, sabe? É muito gostoso. Primeiro que eu tô pertinho de Nova York. Nova York, eu tô pertinho do Canadá, sabe? Logo ali, outro país, a fronteira. Estou perto de outros estados também, Connecticut, Pensilvânia, Delaware, sabe? Então, assim, estou bem pertinho de tudo. Eu gosto muito daqui. Mas qual que é o estado que os brasileiros mais procuram? Porque Nova Jersey não é, né? Olha, para falar a verdade, a gente tem muito brasileiro em Nova Jersey. É? Muito brasileiro, Flórida, Nova Jersey, Nova York, sabe? É muito misturado. Antigamente, quando o brasileiro vinha para cá, o ponto do brasileiro era ou estar em Nova York ou para Miami. Era o ponto antigamente. Hoje, as pessoas estão bem, eu digo que a nossa cultura está bem espalhada. Só para você ter ideia, mês de setembro é um mês muito importante para o brasileiro na América, porque a gente comemora a independência do Brasil. Então, você imagina ativistas de vários estados nos Estados Unidos fazendo todo esse movimento cultural onde acontece o hasteamento da nossa bandeira, hino nacional, Brazilian Day, e acontece o Brasil Week em alguns lugares, lavagem da Rua 46 e vários
são vários movimentos culturais que acontecem no mesmo momento em pontos diferentes, em estados diferentes. Então, podemos dizer que a nossa cultura hoje está espalhada. Eu só não digo que tá no Alasca porque é muito frio. Eu acho que as pessoas não conseguem viver muito bem lá, mas eu acho que está muito bem espalhado hoje. E como é que foi para você essa transição cultural e linguística? Linguística, Ué, até mesmo. você já era professor, né? Eu já era professor, mas vou te falar uma coisa. Chegar aqui com toda a deficiência daquele... É uma deficiência, né? Você chega aqui e você vê que o que você fala, como você fala, é muito... assim, intermediário demais para você que tem um inglês avançado no Brasil dando aula. Então, foi por isso que eu preferi ir para uma universidade, estudar, não parei, fui fazer linguística, fui fazer bastante grammar, né, bastante gramática, na qual eu pudesse ter um maior embasamento, até mesmo que quando você se forma, você se torna uma pessoa certificada dentro de um país, então você quer atuar naquela área. E você precisa de quê? Muito estudo, muita... E dali eu vim para Nova Jersey, onde eu comecei a lecionar em escolas de língua inglesa, dando aula para pessoas de várias nacionalidades, porque a maioria das escolas tem visto de estudante, onde dá a possibilidade para todo imigrante vir estudar inglês aqui, desde que não teve oportunidade no seu país. Então, eu lecionava. Agora você imagina, estar em sala de aula, com várias culturas, a única língua que você pode falar é o inglês, é uma loucura. E aqui, o mais interessante é que você acaba encontrando brasileiros, com certeza, com uma cultura diversificada, uma cultura diferente da sua. Verdade. Pessoas que chegam aqui que basicamente pouco sabem falar direito português. É mesmo. O aluno fala assim, mas olha, eu não tenho condições de aprender inglês porque eu mal sei falar o português. Aí é o que a gente fala, né? É uma coisa que se cria na cabeça da pessoa, que a pessoa não tem condições de aprender porque não aprendeu o seu idioma de origem, o seu idioma que chamamos de mãe, né? E o que é um mito? A pessoa consegue aprender sim. Você está num país que está te proporcionando mais oportunidade. Então, você consegue aprender um outro idioma, mesmo você sem saber escrever muito bem o português. É uma luta, mas é por isso que existe a psicologia educativa dentro da sala de aula, onde a gente consegue compreender que cada um tem o seu limite. E a gente consegue, lógico, né? E tem que existir esse limite e respeitar o seu aluno com o pouco de cultura que ele vem do país de origem. Claro. Então, é muito trabalhoso, mas é um trabalho muito gostoso. É ali que você descobre essa questão de como ajudar esse aluno a vencer traumas do passado, que aconteceu lá atrás, onde o pai e a mãe já falavam, olha, você, ainda mais para as mulheres antigamente, era muito assim, né? O irmão, de repente, estudava e a menina ficava em casa aprendendo a lavar, passar e cozinhar, casar e ser dona de casa. Então, assim, a gente encontra com muitos brasileiros de diferentes estados do Brasil que chegam aqui e ainda em alguns estados do Brasil, nos dias de hoje, acredite ou não, tem essa mentalidade que a mulher foi feita para o homem e a mulher foi feita para servir o homem. É verdade. Quando eles chegam aqui e se deparam com uma cultura onde a igualdade é para todos, eles ficam realmente assustadora, né? Assustadora. Então, esse conhecer de uma outra cultura, né? Um brasileiro como eu, conhecer uma outra cultura, que é a cultura americana, e ao mesmo tempo implantar essa cultura para outros imigrantes,
posso te dizer que é muito trabalhoso, é muito gostoso e é um universo que, se você não ama como professor, você tem que sair. É por isso que eu aplaudo muito o professor. Eu falo muito do poder da educação e de como a educação é o único passaporte para a liberdade do ser humano. Enquanto a gente, eu digo no geral, né, como brasileiros, a gente não se conscientizar que é só através da educação que a gente consegue vencer na vida, sabe? Se a gente não se conscientizar disso, Rose, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. As coisas vão continuar paradas como a gente cresceu ouvindo. Bom, foi assim comigo, né? Eu, 42 anos de idade hoje, eu cresci escutando que o Brasil era o país do futuro. Verdade. E hoje, o futuro está nesse presente que muitos que tiveram oportunidade saíram do Brasil, porque não viam a oportunidade, de repente, do trabalho, na educação, a questão... A gente sofre disso no econômica, Brasil. Enfim. É econômico, religioso, cultural, tudo. Então, quando você tem a oportunidade em viajar, conhecer outros países e voltar ao seu país, dizendo, sem vergonha nenhuma, que você conseguiu aquilo porque você teve que batalhar e você acreditou que a educação era o único passaporte para a sua própria liberdade, as pessoas se assustam. Ô George, você, óbvio, deve ter passado alguns perrengues, vamos dizer assim, mas você já foi para aí com uma certa bagagem. E para o brasileiro, em geral, como é que é essa adaptação? Vou te dizer que quando o brasileiro encontra o brasileiro, né, deve ser uma alegria, né? Por exemplo, você imagina eu chegando em Michigan, numa universidade americana, todo mundo falando inglês. Quem foi junto, eu não encontrava brasileiro de jeito nenhum. Até eu descobri, Rose, que tinha um brasileiro, uma brasileira dentro daquela universidade junto comigo. Querida, isso aí levou 1 ano. Nossa. E para você terminar um mestrado, são 2 anos e meio. Quer dizer, 2 anos e meio a 3 anos para você terminar aqui um mestrado. Então, o que aconteceu? Depois de 1 ano que eu vim descobrir que tinha alguém na minha própria classe falando português, que era brasileiro, porque me viram ao telefone com a minha mãe falando em português. Aí chegaram para mim e falaram assim, você é brasileiro? Na hora que eu ouvi aquela voz em português, você é brasileiro? Gente, aquilo dá uma alegria. Primeiro, porque você entra numa universidade e é difícil você encontrar pessoas da sua nacionalidade ali. Uhum. Quando você encontra um brasileiro, você fala assim, gente, eu não sou o único que estou aqui realizando um sonho. Imagino que deva ser uma sensação assim, nossa, não estou sozinho. Então, assim, você imagina, a adaptação para muitos é muito complicado. Agora, quando você vem para a cidade onde tem comunidade brasileira, ali a sua adaptação já é mais, né, já é menos dolorosa para você, de repente, encontrar um trabalho, falar com uma pessoa, olha, cheguei ontem, estou precisando disso, tem oportunidade aqui. E, assim, o brasileiro em si, ele ajuda o outro brasileiro. Eu não vou falar para você assim, não, ninguém se ajuda. Eles se ajudam sim. Só que tem uma coisa, eles não vão te pagar o tanto que você ganharia documentado e trabalhando para uma empresa americana. É verdade. Sabe? Então é assim, né? Eles te dão a mão e naquilo ali, até você. Tem uns, na verdade, que não querem nem que você aprenda o inglês para não parar de trabalhar para ele, para não parar de servi-lo. E eu falo para todos eles aqui, ó, vai estudar. Estuda, vai aprender inglês, vai abrir a sua empresa. Abre a sua empresa. Ótimo. E tem que ser assim. A gente tem que ser... Nós nascemos com essa garra de empreendedorismo. O brasileiro, quando ele quer realizar, ele realiza. O brasileiro então, é criativo, né, George?
É criativo, é raçudo, né? Vamos falar assim, no modo vulgar, né? O brasileiro é raçudo e consegue realizar. Bom, então falando aí em brasileiros, quais são os maiores erros ou os acertos que eles fazem na hora que chegam nos Estados Unidos? Porque a gente sabe que a cultura, a mentalidade aí é completamente diferente da nossa, né? A Bom, questão de ser mais rigorosos, né? olha, em geral, eu acredito que o maior erro do brasileiro que sai do seu país é não ter estudado um pouco em relação à cultura de um país a que ele quer viver. Ótimo. Esse país, ele é um país que a lei funciona. Então, tem muita gente que até entra pela porta da frente, tem gente que vem pelo México, vem pelo, sabe, entra por outros lugares, vem pelo México, atravessa, passa por inúmeras situações difíceis. Então, assim, quando você quer deixar o Brasil por causa da dificuldade que você até então se encontra no Brasil, é muito importante ter a consciência que do outro lado, se o Brasil está difícil, do outro país vai ficar muito, muito mais. Verdade. Porque você não sabe a cultura, você não sabe o idioma, e como você quer morar num lugar, como você quer se comunicar, sem que você, ao menos, saiba falar alguma coisa daquele país. Então, assim, a lei funciona, aqui a lei é muito rigorosa. E vir para um país onde você não sabe absolutamente nada é complicado. Você aprende aqui? Sim, aprende. Mas cadê a sua base? A sua base informativa. Então, tem muita gente que passa por certos tipos de situações constrangedoras, pelo menos, por exemplo, por confundir a hora de falar um thank you e acaba soltando um palavrão ao invés do thank you. Entende? A pessoa quer tentar falar com o americano e ali fala tudo errado e o americano fica, de repente, ofendido por uma palavra que foi mal usada. Então, existe essas coisas, né? Mas o que é mais legal disso tudo é que hoje, até mesmo quem chega, eu até falo, você chegou hoje, chegou ontem, procura uma escola, vai para uma comunidade brasileira onde primeiro você vai se sociabilizar naquele meio, você vai aprender. Se você não teve oportunidade no Brasil, tudo bem, mas já que aqui é o país da oportunidade, quantas escolas de língua inglesa para imigrantes existem aqui? Um monte. É só você pesquisar. É só você ir no Google e colocar, sabe, escolas de língua inglesa ali no seu Google em língua portuguesa, que vai te mostrar naquele determinado local aquela escola que vai poder te ajudar. Então, eu acredito que a educação está em todos os lugares. Nós que temos que ter a curiosidade em procurar por algo que venha nos ajudar. Né? Então, existe, né, essas coisas. Eu vejo muita gente passando por essas dificuldades, né? Ou então, assim, tem pessoas que, eu não consigo aprender, não. Mora aqui, assim, há 20, 25 anos e não fala. É um absurdo. Nossa. É um absurdo. Você encontra Absurdo. pessoas. E sabe de uma coisa? Você já foi à escola? Eu não. Eu venho para cá, ganho dinheiro e mando para o Brasil. Peraí. Você saiu do Brasil, porque o Brasil, você estava em dificuldade no Brasil. Hoje você vem para cá, você trabalha e você manda dinheiro para o Brasil. Legal, você tem família, você ajuda a sua família. Você paga as suas taxas aqui anualmente? Eu nem sabia que tinha que pagar taxa. Poxa, você mora aqui há quanto tempo e não sabe que tem que pagar taxa? Você sabe quando que você vai se documentar num país como esse? Nunca. Nossa, eu não sabia disso também não, que tem taxas. Tem taxas anuais que você tem que pagar, né, pro IRS, né, como se você estivesse pagando aí no Brasil o IPTU, creio que, né? Sim. Então, assim, tem taxas. Tudo que você compra tem taxa aqui, você paga diariamente, chega no fim do ano, tem mais dinheiro para pagar ou dinheiro para receber, entende? Então, a vida
a vida aqui é muito gostosa, embora você tenha que saber como viver bem. Não se tornar escravo de uma moeda que se chama dólar. O dólar é muito bom, é muito legal, mas olha, você vai gastar como se você estivesse no Brasil. A única diferença é que no Brasil você recebe em real e aqui você vai ter que gastar o seu dinheiro em dólar. Você falou aí país das oportunidades. Por que que é o país das oportunidades? É o país das oportunidades porque aqui você chega, de repente, com pouquíssimo dinheiro e vamos colocar assim, né? Uma semana você recebe aqui semanalmente, então em uma semana você tendo trabalho, você já consegue se movimentar. A gente tem aqui na cultura né, uma frase que time is money, tempo é dinheiro. Então, aqui, querida, até quem varre a rua ganha dinheiro. Olha isso. Aqui, quem cata latinha na rua, ganha dinheiro. A criança aqui, a educação, por que é o país da oportunidade? Você vem para cá com seu filho, até mesmo se você não tiver seus documentos e nem o seu filho ele tem direito à escola gratuita de 0 a 18 anos de idade. Quer dizer, ele termina o segundo grau dele, que é o ensino médio, formado num país que não é dele, ainda aprendendo espanhol, falando a língua mãe dele e ainda aprendendo inglês. Aí é o seguinte ponto, né? É a oportunidade porque só gera a educação? Gera o princípio, é a educação. É o princípio de tudo. Tudo. Mas qual é a diferença da educação acadêmica para a educação de dentro de casa? Porque a educação vem de casa. Aí a gente não pode confundir, né? Sim. A educação vem de casa é bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, tudo bem. Essa é a educação básica. Agora, a educação acadêmica é aquela onde você precisa de bons profissionais numa sala de aula que te respeitam e você também os respeitam, né? Porque é isso que falta em sala de aula, que eu vejo muito. Eu tenho uma irmã professora que falta muito no Brasil, é esse respeito a quem está ali na frente te trazendo conhecimento. Então, e outra coisa, é tão país da oportunidade que a lei funciona de um jeito que se você desrespeitar um outro alguém, querida, você vai para a cadeia. É verdade. Você vai para a cadeia. Quem é menor de idade, o que acontece? Eles vão presos também, só que eles têm toda uma educação dentro do lugar onde eles estão ali, tem que servir, porque eles agiram contra a lei. Mas eles estão tendo ainda lá dentro educação, escola. Para formação e para depois uma ressocialização diferente daqui, porque aqui ele entra, ele sai bandido pior do que quando entrou, né? Aí não, eles dão oportunidade. Por que é o país da oportunidade, sabe? O cara pega, ele comete um crime, ele vai pagar pelo crime, mas existe todo, ali dentro mesmo daquela prisão, existem psicólogos, professores, pessoas que estão trabalhando com aquele certo indivíduo para que ele possa, quando sair dali, estar pronto a uma ressociabilização, podemos dizer. E ali ele sai com a plena consciência que ele cometeu um crime e ele estava ali pagando pelo crime dele. Ô Jorge, você mantém aí um papel importante, né, na comunidade brasileira, nos Estados Unidos, né, e também aqui no Brasil. Você faz esse link, essa adaptação, como que é isso daí? Bom, o papel que eu desenvolvo, né, como jornalista apresentador, eu tenho um programa onde eu digo que eu entrevisto brasileiros cidadãos do mundo, né? São vários artistas que vêm no programa, que eu entrevisto, mas também entrevisto pessoas que estão aqui há muito tempo e são sucesso nos Estados Unidos, são sucesso na América. O programa até se estendeu, porque hoje eu tenho pessoas assim do Japão, da Europa, de vários outros países que me procuram querendo contar suas histórias. Olha, eu escrevi um livro, existe oportunidade?
Sim, tem oportunidade. Me manda a sua biografia, deixa eu ler o seu material primeiro e eu vou ver de que forma eu posso formar um programa, né, com uma linguagem voltada para aquilo que você quer e falar no meu programa. Entende? Então, o programa ele está aberto para todo mundo. E com isso, a gente dá também oportunidade. Quando nós criamos o programa, bom, quando eu iniciei lá atrás. Quando eu saí da faculdade de jornalismo, eu fui estudar jornalismo em Nova York, fazer comunicação, fiz pós em jornalismo em Nova York como segunda carreira. Eu não sou titulado jornalista por ser, não. Eu estudei para isso. Então, eu fui estudar, pegar minhas licenças, minhas credenciais, e eu comecei trabalhando numa TV que se chamava Veja TV. Olha isso, né? A Veja TV me criou um canal voltado para moda, que era o The Fashion Channel. Um canal de moda onde eu entrevistava celebridades do mundo da moda. Ai, que máximo! Que a gente viajava, a gente ia para vários lugares para entrevistar pessoas, né? Top models mesmo, sabe? Conversar com elas, era minha mãozinha ali aparecendo. Então, dali, o que aconteceu? A comunidade brasileira já começou a enxergar o apresentador George, que está fazendo um trabalho tanto na comunidade brasileira quanto também numa rede americana. E dali eu comecei a apresentar o maior número, me tornei o apresentador da comunidade brasileira. O maior número de eventos da comunidade brasileira eu apresentava. Sabe? Tinha Brazilian Day, tinha Lavagem da Rua 46, tinha as premiações, era o George apresentando. Evento infantil, que era o George apresentando. Era aquela coisa em cima do George, né? E dali eu comecei, escrevendo para o Brazilian Times, escrevendo para uma revista, que foi quando eu comecei a revista Só Festa, que hoje não temos mais. E aí comecei a sair em capas de outros veículos de comunicação, que para mim aquilo foi uma loucura, né? O brasileiro que está fazendo a diferença. Legal, nossa. Quando eu fui premiado dentro das Nações Unidas, né, como o homem mais notável do ano de 2013, foi ali que eu falei assim, gente, realmente o que eu estou fazendo está dando certo. Quando eu criei o programa George Robert Talks, com o meu nome. Minha madrinha é a Du Moraes, né? Ex-Frenéticas, que está aí, né, fazendo novelas. Então, minha madrinha, uma conversa com a minha madrinha falou assim, meu filho, com todo esse trabalho, cadê seu nome? Só aparece na tela? Eu falei para ela assim, por quê, Dinda? Vai investir no seu nome. Aí eu comecei a pensar naquilo ali, né? Investir no meu nome. Foi aí que eu trouxe, né? Apresentei para a televisão o George Robert Talks. No início, quando o George Robert Talks surgiu, dentro da Apple TV, era o único programa em língua portuguesa, né? Dentro da Apple TV, junto com a Veja TV. E aquilo ali foi tão gostoso, foi tão legal, porque você imagina em estúdio, você encontrando aqueles artistas. Minha primeira celebridade do Brasil foi Daniela Mercury. Nossa! Isso, assim, anos lá atrás, né? E eu acho que ela nem sabia que eu estava começando ainda, eu estava engatinhando com televisão, né? E dali vieram outras celebridades e foi. Então, o programa George Robert Talks, eu decidi montar esse programa para trazer o empresário, a empresária de sucesso. Eu queria que eles contassem as histórias de vida deles. A partir do momento que o Brasil começa a ver que o brasileiro chega aqui, o brasileiro que é honesto dá certo, porque quem é desonesto não dá certo em lugar nenhum. Verdade. Então, ver que o brasileiro está dando certo, esses brasileiros eles passam a ser fontes de inspiração. Aí o que acontece? Artistas começam a entrar em contato comigo. Quando é que eu vou no seu programa? Quando é que eu vou no seu programa? Olha isso. E aí eu comecei. Gente, o programa hoje está aberto para todo mundo. Então eu converso com brasileiros cidadãos do mundo.
E é isso que, né? Aí tá aí, ó, hoje passa em vários lugares, para o pessoal que está no Brasil, né, acompanha pelo YouTube. Então, assim, é muito gostoso, sabe, de desenvolver esse trabalho, no qual eu tenho a oportunidade hoje em conversar com pessoas que lá no centro de Nova Iguaçu, eu sentava, ligava a minha televisão e assistia aquelas atrizes, aqueles atores, aqueles cantores se apresentando, e de repente eu me vejo hoje entrevistando pessoas que eu admiro e foram fonte de inspiração para mim. Bom, você falou aí de empresários, de sucesso e tal. Uma curiosidade, quais são os principais aspectos da cultura empresarial nos Estados Unidos? Olha, eu posso te afirmar que para quem tem um bom inglês hoje, a pessoa que trabalha com home improvement é a parte de home improvement, como é que eu vou te falar isso em português? Área da construção. Tá. Isso aí é um mercado que você enriquece nos Estados Unidos. Para você que quer trabalhar com a área imobiliária nos Estados Unidos, é outra área fantástica. Tá? Primeiro, você é uma pessoa que fala português, você pode ajudar quem é brasileiro a comprar a sua casa aqui. Uhum. Você entendendo de home improvement, entendendo da área da construção e ter esse contato com construtores e construtoras, que tem muita mulher também na área da construção, acredite, tem muita mulher empreendedora. Então, quando você começa a mexer com isso, você cria oportunidade para aquele brasileiro comprar a sua casa. Você automaticamente gera empregos também, porque outros vão ver o trabalho que você está fazendo e você passa a ser uma fonte de inspiração para essas pessoas, e essas pessoas querem estudar para chegar onde você está. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que são advogadas no Brasil, deixaram o Brasil, hoje estão aqui limpando casa. Aqui a gente vê na TV direto essas histórias. Você, Rose, eu não vou falar nomes, né? Que tem atrizes globais que deixaram o Brasil por dificuldade, por não conseguir mais trabalho, e hoje estão aqui limpando, lavando, cozinhando, fazendo e ganhando dinheiro, são donas de empresa. Nossa. Sabe? E aí sabe o que acontece? Que isso que é engraçado. O que não deveria ser o engraçado e nem bonito para o Brasil. Você precisa de mostrar aquilo que você é saindo do seu país. Poxa, um país tão rico como o nosso. Verdade. E aí, é bonito ou é vergonhoso? Ao mesmo tempo que é rico, é pobre, né George? Entende? É bonito demais ou é vergonhoso para um país onde você nasceu, onde você tem a esperança de ser reconhecido no seu país e, de repente, aquilo não acontece? Uhum. De repente, você tem que vir para cá estudar, você trabalhar com telecomunicação para, de repente, o Brasil começar a te enxergar? Não deveria. Entende que é tudo muito complicado. É uma cultura, né? É uma divergência cultural, é uma loucura que, quando a gente para analisar, muitos, de repente, depois que vê essa entrevista, vai falar assim, nossa, esse cara é louco. O cara é louco, sabe por quê? Ele começou a dar aula com 16 anos de idade, saiu do centro de Nova Iguaçu, saiu do Brasil com $300 no bolso, veio fazer um intercâmbio. Ele muitas das vezes, ele esqueceu que existia balada, ele esqueceu que existia, entende? Qualquer outro tipo de diversão para terminar um mestrado, para gerar consciência e para hoje gerar o dinheiro que ele gera. E sem falar que aqui no Brasil você trabalhou com TV, né? Você trabalhou na área da comunicação. Olha, eu era muito novinho, o máximo que eu consegui fazer, assim, querida, foi umas pontas de uma novela, máximo que eu consegui, e outra, né, foi ponta, e trabalhei com muito teatro, né, porque eu e minha irmã, nós
crescemos fazendo teatro. Era teatro, jazz, balé, sapateado, aula de canto, sabe, aula de natação. Meus pais, eles trabalhavam muito para que nós pudéssemos não ter tempo em pensar em qualquer outro tipo de besteira. Entende? Então, assim, hoje minha mãe e meu pai falam, no que eu pequei? Bom, a resposta está aí. Eu tenho uma irmã que tem livros lançados, é professora, sabe? Viaja dando palestras aí em vários lugares. Ela viaja dentro do Brasil e fora do Brasil dando palestras, gerando... Tem um irmão, que é meu irmão mais novo, né, com 28 anos, está agora terminando artes cênicas na Unirio, né? E eu fui o único que decidi vir para a América porque era um sonho. Era um sonho de entrar numa universidade americana e trabalhar nos Estados Unidos. E isso eu posso te dizer que quando o pessoal fala, mas é aí que mora o sucesso. Gente, o sucesso mora em todas as profissões que vocês se realizam fazendo. Desde que faça bem feito, se dedique, né? Se você não se realiza em determinada profissão, você não é um cara bem sucedido, né? E é por aí. E aí hoje você faz sucesso aí na TV. Querida, é aquilo, né? Assim, as pessoas ligam televisão, as pessoas vêm, a pessoa conversa, a pessoa fala. E eu vou te falar uma coisa. Eu faço mercado como todo mundo, falo com todo mundo na rua, vivo uma vida super normal, nada de diferente. Entendi. Aí eu conto. A polícia te protege. Sabe, olha isso, né? A polícia te protege quando você sai, né? Faz o papel dela. Conhecem e que ficam até pensando, será que é aquela pessoa mesmo que está ali, né? Mas assim, eu faço de tudo normal. Nós somos seres humanos normais. A única diferença é que a gente usa a telecomunicação para passar uma informação. Só isso. Ô, Jorge, você já está aí há bastante tempo, já está, né, todo estruturado. Você pensa ainda em voltar a morar no Brasil ou não? Querida, o que vai me fazer um dia voltar para o Brasil, sabe o que é? É poder conversar com o meu público brasileiro em canal aberto. O que vai me fazer um dia... Não, morar no Brasil, não digo morar no Brasil porque os Estados Unidos é minha casa, mas... passar uma temporada no Brasil, gravar e, sabe, estar mais perto da minha família, sabe, estar mais pertinho deles. Eu todo ano vou ao Brasil, a gente também está sempre se falando por câmera e tudo mais, mas todo ano eu vou, sabe, estou sempre perto deles. Mas o que vai me fazer, de repente, um dia pensar isso sem precisar viver da economia? Isso é uma coisa que ainda me chama muito a atenção em trazer, trazer um programa para um canal aberto no qual a gente pode falar claramente sobre respeito, cultura, educação, valorização ao profissional, sabe? De que maneira o programa pode informar, educar, entende? Conversar com profissionais da área, ter, sabe, professores sentados numa plateia e eu poder aplaudir professores que contribuíram para a minha formação acadêmica. Então, é gerar consciência. Eu acho que tem muita coisa legal na televisão, como também tem muita coisa que não é legal. Eu acho que esse seu sonho americano aqui para os Estados Unidos tá bem longe. Aqui para o Brasil está bem longe, porque a gente está a quilômetros aí dessa cultura de valorização do professor, principalmente hoje, quando a gente vê aqui alunos agredindo professores dentro da sala de aula, professores também, por outro lado, falando coisas, né, impondo políticas de gênero e outras coisas. Enfim, é bem complicado a nossa situação aqui. Então, enquanto não acontece nada disso, né, que ainda tem que existir uma reforma muito grande nisso tudo, mesmo de longe eu vou deixando a minha mensagem. A gente e é aquilo, né? A nossa visão é uma visão nossa. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado naquilo que passa
e, ao mesmo tempo, respeitar o ponto de vista do outro. Eu acredito que nós somos mundos diferentes. Cada um tem o seu mundo, cada um tem a sua verdade. A minha verdade, o meu mundo, é onde eu preservo pela minha paz e é onde eu sei o que eu sou. E o que eu posso ser como ser humano de qualidade. Exatamente. Então, esse mundo que acontece, nessa divisão, esse entrar no mundo do outro, como nesse momento está acontecendo, é uma permissão. A sua equipe pediu uma permissão para que eu viesse ao seu programa, né? E, ao mesmo tempo, a minha assessora, nesse trabalhar de assessoria, ali, vocês viram que tinham pontos legais em comuns que a gente poderia, né, repartir, dividir, compartilhar experiências de dois mundos diferentes, mas que têm visões quase iguais. É verdade. No qual possa conscientizar um público que vai estar assistindo o programa, ou que está nesse momento assistindo o programa. Entende? Então, assim, eu acredito muito nisso. Tudo é baseado em respeito. Sim, Tudo claro. na vida é baseado em respeito. Ô, George, e quando você chegou aí, você fez aquele caminho de todos os brasileiros, ou trabalha de garçom, ou vai para a área da construção, teve aquela dificuldade, ou você já foi com um plano já, uma proposta já certa para você? Bom, quando eu vim, eu já vim com uma proposta certa, porque eu vim pelo intercâmbio. Uhum. Então, quando eu vim em Nova Jersey para representar o Brasil na Nike, na época era só eu, e depois de 2 meses chegaram mais 4 brasileiros para trabalhar também ali na Nike. Então, eu não me vi tão sozinho. Por quê? Aqueles brasileiros que vieram já eram muito mais viajados do que eu. Eu estou te falando no momento que eu estava o quê? Com 20 para 21 anos de idade. E aqueles brasileiros já tinham mais idade do que eu. Já tinham mais experiência. E então, assim, eu já vim com uma proposta, né? E dentro da Nike, eu conheci outros brasileiros que tinham empresas também. Naquele momento, quando o meu contrato terminou, foi quando eu falei para minha mãe, olha, estou colocando todos os meus créditos numa universidade americana, eu não vou ao Brasil se eu conseguir esses créditos aprovados. E quando você consegue o crédito aprovado, automaticamente o seu visto, que foi um visto de trabalho, ele passa a ser um visto de estudante. E ali você vai estudar. Então, o mais difícil foi o início, logicamente, onde eu não tinha outros brasileiros dentro daquela empresa americana. Mas foi tranquilo, porque eles compreendem. Eles falam, não, ele não é americano, você não vem dessa cultura, né? E olha, eu digo que uma pessoa que tem oportunidade em viver 8 meses a 1 ano aqui na América, a pessoa cresce de um jeito, sabe? E esse crescimento é porque você começa a enxergar uma coisa. Olha, não tenho minha família comigo. Eu tenho que administrar o que eu ganho. Uhum. Eu tenho meu aluguel para pagar. Eu tenho minhas contas a pagar. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Agora, algo que é muito importante na vida de toda pessoa é o processo do estudo econômico. É você aprender a gerenciar o pouco que você tem desde pequeno. E é algo que meu pai e minha mãe sempre se preocupavam com isso. Você está lendo um livro? Ai, que legal, o que fala esse livro? Oh, nossa, que bom, então você está trabalhando. Então você lê esse livro, tem aqui, naquela época era o centavo, né? Tem aqui 5 centavos, sabe? Era aquela loucura, e a criança já cresce com aquela mentalidade de... Não é que a criança vai ser mercenária, não, gente. Não, é que a criança, você começa a colocar na cabeça daquela criança que não é a obrigação dela estudar. Tudo bem, ela ali, você tem que começar a treiná-la que o estudo é importante sem ser algo obrigatório, porque aí ela fica traumatizada. Ela vai para cheio de trauma. Eu estou aqui porque meu pai me obrigou.
Ah, eu estou aqui porque minha mãe quis que eu tivesse. Ah, não quero estudar não. Aí se torna uma criança completamente bagunceira na sala de aula, não presta atenção em absolutamente nada. A consequência dessa criança vai ser repetente para o próximo ano. Então, é gerar a consciência que, olha, você está indo à escola, mas você está lendo um livro, nossa, que legal, olha, está aqui, ó, R$ 5. Você lê aquele livro, depois meu pai e minha mãe sentavam, vamos conversar sobre o livro que você leu? Que era, logicamente, indicado por eles já tinham lido aquele livro. Então, o que acontece? A gente debatia aquele livro. Tudo bem, ao fim de semana, a gente vai ao teatro. Ó, vamos fazer um movimento para a família te assistir no teatro. Olha isso, que eu e minha irmã estávamos no teatro, fazendo peças também. Vamos fazer um movimento para convidar a família a ir ao teatro. Isso tudo é gerar consciência, cultura, é consciência cultural. Então, você já cresce, né? Eu cresci aprendendo que se eu tinha R$ 5, aqueles R$ 5, na verdade, R$ 2,50 eu tinha que guardar. Os outros R$ 2,50 eu podia comprar um próximo livro para eu ler ou pagar alguma coisa, uma roupinha que eu quisesse. Você entende? Olha, você foi o sortudo, você e seus irmãos, de terem seus pais que introduziram essa cultura financeira, essa educação financeira, porque a maioria das famílias brasileiras não pensam assim. Eu fiz um podcast aqui com um contador, um professor e tal, e ele falou que 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, assim, aí nos Estados Unidos, há essa introdução na escola de educação financeira? Existe, sim, tem isso. É lógico que a gente não pode generalizar que todos os americanos são assim, né? Porque eles se endividam no cartão de crédito, que é uma loucura, sabe? Então, mas, claro, existe aqui nos Estados Unidos essa educação financeira. Hoje é algo que está muito em alta na América. De que forma vamos educar os nossos filhos a ter um controle do pouco que já ganha hoje? Então, isso é muito importante, gerar essa consciência. Por quê? Vamos colocar... O pessoal fala assim, porque o Brasil, a vida no Brasil está complicada e está ruim. Tudo bem. Mas se você recebe seus 3 mil, vamos colocar um exemplo, R$ 3.000 no Brasil, você antes de receber, você já fez dívida? Já gastou o dobro. Sabe quando você vai ter algo? Sabe quando que você vai ter oportunidade em viajar? Nunca. Sabe quando você vai ter oportunidade em comprar um carro? É zero. É verdade. Por causa disso. E é por isso que nos dias de hoje é muito importante a gente trazer isso para uma sociedade, porque a gente, através da internet, usando a tecnologia de uma forma inteligente, através de entrevistas, através de programas, que hoje está todo mundo muito conectado à internet. A criança hoje esquece até de dar bom dia, né, ao falar, está dando bom dia por ter mensagem de texto para o pai e para a mãe, que é um absurdo, mas isso é o próprio pai e a própria mãe que é culpado disso. Com certeza. Sem falar outra coisa cultural que a gente admira até aí, né, dos americanos, o filho fez 16 anos, 17, eles já estão mandando para fora de casa, ou já vão estudar, já vão trabalhar, enfim. Aqui tem nego de 40 anos de idade que está morando com os pais, né? Essa cultura aí realmente é bem diferente aqui da nossa. E eu acho que faz toda a diferença para a prosperidade, né? É muito legal você falar sobre isso, porque o filho que completa seus 16 anos, 17 anos, e que termina ali, já terminou o segundo grau aos 18 anos, o que acontece? O pai e a mãe já falam, olha, está na hora de você alugar alguma coisa com seu amiguinho, com a sua amiguinha, né? Para você aprender.
Mas o pai e a mãe não esquecem do filho, eles dão todo o respaldo para aquele jovem saber onde é que o filho está vivendo, com quem o filho vai estar vivendo, para que se gere ali um cara ou uma moça com consciência, que a partir daquele momento, ela tem a mãe e o pai, mas a partir daquele momento ela tem um aluguel para pagar. Ah, mas meus pais têm casa própria. Sim, os seus pais têm casa própria, você não. Isso. Vai ser sua depois que papai e mamãe dizer adeus por esse corpinho material e partir para outro plano. Aí você vai ter aquela casa, porque foram eles que batalharam para comprar. Então, hoje, você vai aprender que, desde já, você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, se formar, ter um bom trabalho, e ali você vai começar o quê? A fazer investimentos com o seu dinheiro. Comprar sua casa. Algo que é muito legal aqui, por exemplo, carro é algo muito barato. É muito barato aqui. Você usou o seu carro, você quer doar o seu carro para uma outra pessoa, você faz isso. Que é muito barato. Aqui nos Estados Unidos não é ter carro por uma questão de... é um privilégio, ou é um bem... Status, aqui é necessidade. Porque se você não dirige, você vai ficar 1 hora, 2 horas no ponto de ônibus esperando o ônibus. E se a cidade que você morar tiver transporte público? Nossa. Se tiver, não é todo lugar que tem. Ah, é? Não é todo lugar que tem. Não é todo lugar que tem ônibus circulando, sabe? Não é todo lugar que tem o trem circulando, não é todo lugar. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, se você for fazer uma pesquisa, 80% da população americana é uma população que se conduz ao seu lugar de destino. Quer dizer, que a maioria da população americana dirige. Você vê a vovô de 80, 90 anos no trânsito dirigindo. Ô, George, e a questão apesar de ter vários aí brasileiros já, né, como imigrantes aí, ainda há, assim, essa discriminação? Olha, existe o respeito, mas o preconceito, o que faz se diminuir a discriminação de um alguém para outro alguém é como a lei do país funciona. Porque aqui, se você passa e você me chama de nomes, ou você me agride, com certeza você vai ser punido por isso. Entende? Você anda na rua, você tem câmeras, você está sendo vigiado o tempo todo. E ainda existem crimes. Existem. Que aparecem até para vocês na televisão, coisas que acontecem aqui, e existe crime. Mas as pessoas pensam antes de fazer. Então, eu acredito muito que quando você conhece a lei de um lugar, quando você estuda, você tem a consciência de onde você mora, do país que você vive, essa discriminação diminui. Ela nunca acaba, ela diminui. Porque americano inteligente, entre linhas, ali ele deixa para você a mensagem dele sem precisar te dizer muito para que você vá à justiça e venha mover uma ação contra ele. Então, você entende que é um jogo na psicologia o tempo inteiro. É o jogo da vida. Entendi. Então, assim, o dia que falarem assim, porque não existe discriminação, eu acho que existe. Existe. Eu estou aqui nesse país, como já falaram para mim, você está aqui no meu país tomando o meu lugar. Mas sabe o que eu falo? Se você tivesse se preocupado a investir nos seus estudos, como eu me preocupei em investir no meu, hoje você não estaria me falando isso. Verdade. Bom, você falou que se ganha muito bem, né? Lógico, óbvio, desde que trabalhando e se ganha bem. E o custo de vida aí é caro, porque a gente fica aqui do lado de cá, né? Mas lá é tudo muito caro, ganha bastante, mas também gasta muito. Como que é essa vivência aí para o brasileiro morar nos Estados Unidos? Bom,
Depende de quanto você ganha, onde você vai morar, vai estar caro, né? Então, tudo é baseado naquilo no que a gente recebe, no que a gente ganha. É caro morar aqui. Por exemplo, é mais caro morar em Nova York do que morar em Nova Jersey? Sim, é. Porque lá você está perto de tudo, você está na capital onde tudo acontece, capital do mundo, onde tudo acontece. É a mesma coisa a Califórnia. Está na Califórnia onde tudo acontece, onde televisão, esse movimento acontece. Embora fica um pouco mais barato hoje você morar em Nova Jersey, sim. Simples assim. Ou você vai pagar, de repente, a mesma coisa que estivesse morando em Manhattan com mais conforto. Porque aqui você pode morar numa casa, pode ter seu carro, você pode tirar seu carro e ir à praia. Em Nova York você está só... Então, assim, tudo varia muito de quanto você recebe, do que você gasta. É tudo muito caro, sim. A mesma coisa, eu vim do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também é tudo muito caro. A única diferença foi que eu comecei que você começou a entrevista e eu comecei falando que a única diferença é que aqui se ganha em dólar e no Brasil se ganha em real. Aí a gente volta para aquela mesma situação, onde mora-se a educação financeira. Se você sabe administrar o pouco que você tem, a consequência você vai enriquecer, porque você sabe que para você ter muito, para administrar muito bem o muito, você tem que administrar o pouquinho, para que aquilo gere esse, né, crescimento financeiro. Ô, George, você quando foi para ir, lógico, você deve ter traçado seus planos, suas metas, seus objetivos. Você já alcançou? Ou falta o que você planeja ainda para o seu futuro? Oh, minha querida, sou tão realizado aqui. Ai, que bênção. Tão realizado no que eu faço, com o trabalho que eu desenvolvo, que hoje creio que a maior vontade, o maior sonho é não atingir só uma comunidade brasileira nos Estados Unidos ou uma comunidade americana. Eu acho que o maior sonho que eu possa é que o canal George Robert Stocks dentro do YouTube possa chegar nas casas das outras pessoas de uma forma positiva, de uma forma onde outros Georges do Brasil venham ver que vale a pena viver, o quanto viver é urgente, o quanto o momento é precioso. Então, tem muita gente traçando metas para o futuro sem perceber uma coisa, que o presente de hoje bem vivido é que vai fazer com que esse futuro venha a se realizar. Entende? Então, é dessa forma que eu vejo, é dessa forma que eu penso. Essa história de, você tem sucesso, você se considera celebridade, para de bobeira. Isso é uma coisa que é criada. Arrasou. Criaram esse mito, é uma celebridade. Cara, você é um ser humano que faz tudo como qualquer outro ser humano faz diariamente. A única diferença é que você hoje está de frente para uma internet, por uma televisão, fazendo um trabalho que te gera brilho. É a pura verdade. Porque a luz aqui em volta iluminando dá brilho. É isso aí. Isso é tudo muito normal. Então eu sou muito realizado no que eu faço, porque eu me dediquei, eu me instruí. E aquelas noites que eu não ia para as baladas com os meus amigos, foram noites que eu passei estudando. Você sabe qual foi a minha maior prova de quão viver era urgente? Foi na época que eu fui diagnosticado com câncer no estômago. Nossa. Foi ali que eu peguei e falei assim, e agora? O que vai acontecer? Você passar por quimioterapia, você passar por cauterização no estômago, um sofrimento, é a sua luta contra a morte. É você lutando para não morrer, é você lutando, acreditando que você vai viver. Hoje já se passaram 9 anos. Olha, tá aí. Dá explicado de onde vem toda essa luz, essa força, essa fé. Tem que ser assim.
Tem que ser assim. Bom, falando um pouquinho do seu trabalho, você está aí, né, do outro lado, mas o seu trabalho chega aqui no Brasil, através da Rede TV, né, e uma TV em Camboriú. Gente, como é que é isso? Como que surgiu isso aí na sua vida? Olha, simples não foi, mas você imagina, Jorge, estou te convidando a participar de um programa na internet na qual você vai estar com outros jornalistas, comunicadores, e Jorge foi. Naquele programa, Jorge conhece uma comunicadora que se chama Samantha de Cali. E ali se desenvolveu uma amizade na qual ultrapassa. Eu até me emociono quando eu falo dela, porque ela é tão importante na minha vida, sabe? E é tão bonito a gente encontrar pessoas que, assim, você não precisa falar muito, não. Eu já sei o que você quer, já sei o que você está pensando. Vamos trabalhar? Vamos fazer isso acontecer? Olha, e foi através de uma pessoa como a Samantha, uma mulher visionária, porque ela é uma mulher que vê à frente do tempo dela, ela enxerga muita coisa, ela escuta e, sabe, a todo momento eu falo para ela, você, além de ser além de ser minha assessora, você é minha irmã, você é minha guru, você é minha assessora, né? E essa relação que a gente tem, na qual ela olha para um cara como eu, mais jovem, e decide assim, vamos lá, estou segurando a sua mão, vamos ver o que a gente pode oferecer. E essa parceria acontece como? Hoje, eu estando no Café com Vanessa, como correspondente internacional da rede, do Café com Vanessa aqui fora, aparecer também falando sobre notícias internacionais no Chá das 5, falando do que o Brasil oferece e também do que os brasileiros fazem na telecomunicação aqui, em jornais daqui. Então, tudo isso acontece porque aconteceu porque uma profissional como a Samantha, ela, antes de qualquer coisa, ela foi estudar como é que é a vida desse rapaz nos Estados Unidos. Como é que né, esse rapaz? Vou te falar uma coisa. Quando eu conheci Samantha, eu já tinha terminado o meu tratamento, estava fazendo acompanhamentos, né, só do meu tratamento no estômago, e eu não tinha esse cabelo, essa carinha, entende? Não era. Por quê? Depois que eu batalhei tanto para sobreviver, querido, o corpão que eu tinha, que eu malhava igual um louco, eu perdi todo aquele corpo. Perdi meu cabelo. Eu não tenho vergonha de falar, não. Sim. Implante. Tive que repaginar. Vamos lá, toxina botulínica, vamos repaginar esse rostinho, vamos voltar a malhar, vamos voltar a viver. E de que forma eu posso, hoje, assumir esse papel numa sociedade onde, quer queira ou não, a gente se torna porta-voz de uma sociedade brasileira que mora fora? De que maneira a gente pode fazer a diferença, levando um programa de qualidade para essas pessoas, entrevistando pessoas que brilham na televisão, mas que também passou por muita coisa ruim lá atrás. Uhum. Todo mundo tem algo para ensinar. Todo mundo tem algo para aprender. Isso que a gente está passando aqui nesse momento, eu aprendendo com você, você aprendendo comigo. Bom, e falando então em aprender e ensinar, qual que é a dica que você dá para quem quer ingressar na carreira de comunicação aí nos Estados Unidos? A dica que eu dou, leia bastante. Tem que ler. Um comunicador tem que devorar dicionários, devorar leitura e outra coisa, né? A gente tem que... Eu aprendi isso com o tempo. Tente falar a língua. Se você está entrevistando uma pessoa,
É tentar não falar difícil para que aquela pessoa venha se sentir diminuída. Temos que ter a consciência do programa que a gente vai, da entrevista que a gente dá, de que forma e qual é o público alvo que o programa vai estar atingindo, qual é o público que assiste, que aplaude esse programa, porque não adianta nada a gente chegar aqui e falar coisas muito difíceis para um público que não vai entender absolutamente nada. Então, para quem quer ser um comunicador, primeiro ele tem que gostar de gente. Porque se você quer ser jornalista sem gostar de gente, troca de carreira porque está indo para o lugar errado. Primeiro ponto, tem que gostar de gente, tem que gostar de ler, não ter vergonha de um determinado certo tipo de assunto que você não saiba. É falar, olha, não compreendo, sou completamente ignorante nesse assunto. Tem como você me explicar? É não ter vergonha de dizer que não sabe. Então, é isso. Bom, voltando um pouquinho assim no passado, você mudaria alguma coisa das suas escolhas aí de ter ido morar nos Estados Unidos? De forma alguma. Tudo que eu sou hoje foi tudo que eu passei lá atrás, do que eu vivi. Esse cara que eu sou hoje, eu sou um cara muito forte. Eu tenho uma personalidade muito forte, sabe? Para me aguentar, querida, não é todo mundo. Imagina. Então, mas é uma personalidade forte que eu dou tempo, eu escuto a outra pessoa, sabe? Eu tenho as minhas... Como que eu vou colocar de forma correta aqui para vocês, gente? Eu tenho minhas metas, o meu acreditar, o meu crer, e respeito muito o outro lado também, que não tem a mesma visão que eu tenho, né? Então, acredito eu que eu não mudaria absolutamente nada. Bom, você deu aqui várias dicas preciosas, né, para quem está pensando em se mudar ou para quem já está aí, né? Eu queria saber assim de você, se você se envolve em alguma atividade de apoio aos brasileiros aí. Sim, me envolvo. Isso é muito importante, né? A gente tem aqui tem várias atividades voltadas para o brasileiro, na qual você doa seu tempo e tal. Uma que eu sou muito encantado e assim tive oportunidade assim por anos já estar com no meio, né, desse movimento, e uma pessoa que eu admiro muito é a Maria Inês de Moraes. E nós temos, né, no caso, a Elô Pinheiro, que é uma das madrinhas da associação, e ali eu também venho junto, né, tentando fazer assim um trabalho, né. Na verdade, a Maria Inês de Moraes, ela é a pessoa que mais é envolvida, porque a fundação é dela, e é muito legal esse movimento que ela faz das cadeiras de roda, sabe? Isso me chamou muita atenção, porque eu sei o que é ser uma criança sem poder colocar os pés no chão, né? Então, para minha família, para os meus pais batalharem que o George pudesse andar um dia, foi uma batalha. E, então, assim, esse movimento todo de você ver que tem muita gente que precisa, sabe, de cadeiras de roda. Por exemplo, hospitais no Brasil, que às vezes, por uma questão política, não recebem todo o apoio que deveria receber. Movimentos, por exemplo, sabe, de pessoas que estão aqui se movimentando para ajudar o agasalho, levar agasalho para o Brasil, porque tem muitos moradores de rua, sabe? Então, assim, tem vários movimentos aqui que as pessoas fazem e que a gente acaba contribuindo, sabe? Vamos naquele evento, vamos ver o que pode ser feito, né? E é muito complicado, sabe, Rose? Porque tem dia que eu troco o dia pela noite, né? Por uma gravação ou um trabalho que eu tenho que fazer. É bem complicado. E quando tem um evento
desse, a gente vai. Por exemplo, às vezes eu não posso ir no evento, mas eu recebo a ligação, fala, teria como você ajudar com alguma coisa? Vamos sim, estou fazendo isso agora. E dessa forma a gente vai um ajudando o outro, né? Mas esse movimento do brasileiro aqui, hoje é muito bonito, sabe? Eu vejo que tem muita gente preocupada com o outro. Essa consciência, acredito eu, que veio até mesmo depois do Covid-19. Gerou-se essa consciência, não posso dizer em relação ao Brasil, estou te dizendo em relação a pessoas que vivem aqui e que ajudam umas às outras, né? Então existe essa consciência que, por uma razão e outra, sabe, abraça um movimento e também se mantém de longe. Por quê? Com essa problemática toda que já aconteceu, perderam muita gente na família, então as pessoas acabam ficando mais, sabe, distante uma das outras. E aí que entra esse processo tecnológico, né, onde a tecnologia, ao mesmo tempo que agrega, destrói um pouco, porque a gente se vê distante das pessoas. Então, assim, existe esse movimento, é complicado, e a gente faz aquilo que a gente pode. Bom, e para quem quer conhecer melhor o George Roberts, como é que a gente faz para ser entrevistado por você? Me conta. Conto. Bom, quem quiser, só acessar aí, pode acessar minha rede social. Não preciso falar que rede social que é, né? Porque senão a gente acaba fazendo a propaganda da rede social. Mas só colocar ali, olha, @George Roberts Talks Oficial. @George Roberts Talks Oficial. Entre em contato com a minha equipe, a equipe vai estar passando para mim. Ali é trocado com a pessoa, né? Um telefone que a gente usa como WhatsApp, né? E ali existe uma conversa. Primeiro, a pessoa manda para a gente a biografia, o trabalho e o que quer, de que forma, né, a pessoa quer ser intitulada nessa determinada entrevista. A gente vai sentar, né? Porque tudo é planejado. Eu sento com a equipe, a gente planeja tudo direitinho e ali a gente marca a data da gravação, gravamos com a pessoa e quando for ao ar, existe um live chat para todo mundo estar ali conversando, tanto com o artista como com o apresentador do dia. E dessa forma a gente mantém um engajamento com pessoas. Ao mesmo tempo, essa pessoa pode deixar o comentário, pode ali começar a curtir e a seguir. E é dessa forma que vocês podem vir ao meu programa e contar daquilo que vocês fazem de melhor. Que legal. Desde que sejam uma fonte de inspiração para outras pessoas. É isso mesmo. Bom, antes da gente finalizar esse bate-papo, que eu tenho certeza, assim, a gente ficaria horas aqui, a gente ficaria te ouvindo aqui por muito e muito tempo. Mas eu sei que você tem toda uma agenda e, enfim, a gente não quer mais tomar tanto o seu tempo, embora já conversamos bastante. Antes de finalizar, eu vou quero agradecer aos nossos patrocinadores, Sarto Store e Sandrin Móveis Planejados. Olha, George, antes de finalizar, eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para os brasileiros que esperam, que tenham aí o tão sonhado, né, o sonho americano. Que mensagem você poderia deixar? Uma mensagem tão simples. Para realizar, basta acreditar. Essa que é a mensagem. Para que você venha realizar algo, acredite. Você tem que acreditar mais do que todo mundo. Porque o número de nãos que você vai receber vão ser inúmeros. Então, acredite. Mais do que seu pai, do que sua mãe, mais do que tudo, acredite em você, que você vai ser capaz de chegar aonde você quer. Que lindo. E é isso. Olha, foi um imenso prazer falar com você, adorei te conhecer, espero um dia conhecê-lo pessoalmente.
ou uma ida minha aí, ou uma vinda sua, enfim. Mas foi um prazer muito grande falar com você, muito obrigada, que Deus ilumine o seu caminho e que essa luz que habita em você, cada dia reflita e alcance o mundo inteiro. Que você está me desejando, te desejo em dobro, mais sucesso. E é isso. Obrigada. Que você, né, que essa força do nosso universo possa contribuir sempre para que você se sinta cada dia mais realizada. Parabéns pelo seu programa. Obrigada. E é isso, continue fazendo o que você está fazendo, mais sucesso para você. E um beijo para você e para todo esse público que está sempre te acompanhando. Obrigado a todos vocês pela audiência de vocês. E é isso. Para entrar em contato comigo é bem fácil, ou entre em contato com @Samantha de Cali Comunica, ou diretamente ali com @George Roberts Talks Oficial. É isso aí, gente. Vamos seguir o George nas redes sociais e descobrir aí mais esse universo brasileiro, americano, enfim, tudo que ele tem para oferecer, uma gama de conhecimento, de amor ao trabalho. E esse país, né? A gente dá para ver que você é apaixonado pelos Estados Unidos. Amo isso aqui. É isso aí, querido. Muito obrigada. Uma excelente noite para você, um bom descanso. E um dia a gente se fala, volta a se falar de novo, tá bom? Obrigado. Beijo. Tchau.